O Flamengo acaba de fazer história no Maracanã. Que atropelo, hein? Porque foram 6 gols, mas 30 finalizações rubro-negras. 30. Que era para ter sido mais do que 6-1. Realmente foi um atropelo. Foi uma vitória para mostrar que o Flamengo está aí, é esse time que tem tudo para, na temporada, conquistar, precisa manter esse nível, ter essa regularidade, e hoje realmente foi um atropelo. Foi um atropelo e um placar tenístico, 6-1, não foi, Dom? Verdade. É? Quem ligou, pus no Roland Garros? Não, colocou no Maracanã mesmo. Foi 6-1, então, do Flamengo em cima do Vasco. Com essa vitória e com as outras partidas encerradas, outras 2 também encerradas, tá? O empate entre Atlético Mineiro e Bahia, 1-1. A gente já vai ver os gols. E também a vitória do Palmeiras no finalzinho, em cima do Criciúma, por 2-1. Então, assim, Flamengo e Bahia dividem a liderança da competição. Flamengo líder nos critérios de desempate. Os 2 clubes têm 14 pontos. Fernando Campos, que atropelo, hein? Porque foram 6 gols, mas 30 finalizações rubro-negras. 30. 30. A 2. 30-2. A 2. Ainda teve isso, né? Diferença de fato abissal, né? Boa noite, Boa Bruno, noite. Zinho, Donk, né? Fã de esporte está aqui com a gente. O Flamengo acaba de fazer história no Maracanã. Né? Sua maior goleada na história do Clássico. Dentro do Campeonato Brasileiro, a maior goleada da história desse Clássico, tão pesado, né? Que move milhões de torcedores por todo o Brasil. E o Flamengo hoje, além de uma atuação de altíssimo nível, a gente viu um caso de submissão dentro do jogo. O Vasco sente muito a reação do Flamengo. O Flamengo mostra sua força ao ter essa capacidade de retomar as rédeas da partida e mostrar o seu poder ofensivo. E após a virada, e aí você tem muitas falhas pelo lado do Vasco, dentro dessa virada, o gol que o Pedro faz, toda a facilidade, a falta de agressividade que o Vasco teve para deixar o Cebolinha jogar, Sim. A falta de organização até de posicionamento. Tudo bem que o técnico está chegando, uma estreia para ser esquecida ali pelo Álvaro Pacheco. Já vai vir com esse selo, com esse peso muito grande pelo lado do Vasco. Mas o Flamengo tem muito mérito. O Flamengo jogando solto, o Flamengo ele vem crescendo muito nas últimas partidas. Tirando aquele jogo contra o Amazonas, que foi abaixo, você tinha um gramado ruim, você tinha um time um pouco mais relaxado até para uma vaga bem encaminhada. E pela superioridade que tem, a gente tem visto o Flamengo foi muito bem contra o Corinthians, foi muito bem contra o Bolívar, foi bem contra o Milionários, pisou um pouquinho ali no freio, depois que construiu esse resultado. E hoje a gente viu a melhor apresentação do Flamengo na temporada, mas disparada. Disparada. O time todo muito concentrado, o Vasco até inicia bem o jogo, mas depois disso, o Flamengo construiu para aplicar mais do que 6-1. O Arrascaeta, a melhor atuação dele no ano, jogador que estava mal e teve muito espaço hoje também para colocar todo o talento que ele tem. O Vasco deu muito espaço para quem não pode ter espaço. Cebolinha jogando demais. O retorno dele faz com que esse time do Tite funcione da melhor maneira possível. Gerson, Pedro marcando. Acho que a gente vai falar sobre isso. Assim, o Tite ele teve até a maestria, eu acho que foi até grande, de esperar o momento correto para colocar o Gabigol. Porque hoje a torcida do Flamengo estava em êxtase, Sim. completamente satisfeita com o rendimento do time. Hoje o torcedor do Flamengo se sentiu muito representado, para aquele time que vai para cima, que cria diferentes formas. E não tira o pé, né, Dona? Não tirando o pé. O ambiente estava muito favorável pro retorno do Gabigol. Dificilmente ele seria xingado, ele teria Um algum clássico tipo de... dificilmente, por maior que seja a bronca, Sim, com uma goleada a seu favor, ele voltando a fazer um gol importante, eu acho que mostra muito da capacidade e do potencial desse Flamengo do Tite, que é um time que vem crescendo. Olha o que o Arrascaeta fez nesse lance aí, é um craque absoluto. Hoje ele tava com tudo, hein? E mostra a fragilidade do Vasco, mostra que o Vasco, dentro e fora do campo, hoje é uma incógnita. Ele tem muita coisa para resolver fora do campo, na administração, todo o imbróglio que está acontecendo entre associativo e a 777. E o Álvaro Pacheco também vai precisar encontrar algumas soluções em um elenco que é limitado. E hoje o time foi muito mal na postura, na falta de organização. Foi um desastre
né, a atuação do Vasco hoje no Maracanã. E ele até mudou a equipe, né? Escalou a equipe com 3 zagueiros, né? E um desses 3 zagueiros acabou sendo expulso ainda no final do primeiro tempo. A partida já estava 3-1, já era um amasso do Flamengo, mas claro que a expulsão desse jogador facilita o que já era muito fácil para o Flamengo a partida, Dom. Com certeza. Boa noite, Bruno, Donan, Zinho. Prazer estar com vocês. Grande abraço ao amigo e amiga fã de esporte. De fato, a expulsão influencia, mas não condiciona. Acho que teria sido goleada do mesmo jeito, tendo a expulsão do João Vitor ou não, por conta dessa imposição. Concordo com o Zinho quando ele fala que era para ter sido mais do que 6-1. Que a gente fala de 32 nas finalizações, 18 foram no alvo das finalizações do Flamengo. 18 finalizações no alvo, é um número absurdo. E eu queria muito destacar justamente a postura do Flamengo, que em nenhum momento passou a administrar o jogo. Talvez ali na reta final, mas faz um 3-1 e continua em cima, mostrando agressividade, mostrando o talento que essa equipe tem demonstrado. Também acho que vem de uma sequência que é mais do que os resultados, a sequência de vitórias, as atuações do Flamengo têm sido consistentes. O torcedor é exigente, com razão, e acho que ele está recebendo isso de volta, com nível altíssimo de todo o seu elenco. Acho que hoje a gente vai falar de muitos jogadores que se destacaram. Ainda acho que Cebolinha, Arrascaeta foram os a mais, embora a gente fale do Pedro, do De La Cruz, todo mundo fez. Do Vasco, é curioso porque a gente olha os 10 primeiros minutos e parecia que o jogo seria totalmente diferente. Estava bem ajustado no começo ali, as linhas bem postadas com essa linha de 3 zagueiros, né, se fechando com 5-4-1. E algo que parece o que já fazia o Álvaro Pacheco em Portugal. Um time sendo vertical, tanto que a outra finalização do Vasco é um lançamento do Maicon, buscando o Ryan de forma bem direta. E tem aquela ainda que o Verratti chega um pouquinho atrasado. Também. Fura, né? Então, assim, deu para ver um Vasco que, lógico, é muito cedo o primeiro jogo, é um peso que ele vai ter, mas é só um jogo, não dá para também condenar o treinador. Mas você já vê alguns traços do que ele pensa, de ser mais vertical. E estava bem sem a bola até nos 10 primeiros minutos. Mas depois o empate acaba completamente com a defesa do Vasco. E a gente tem que pontuar, só para completar, né? Claro. Os erros individuais. Os 3 primeiros gols, para mim, tem muitos erros ali que não pode. Posicionamento, erro individual, erro de o Pedro fazer o gol de peito no meio da zaga, todo completamente livre. Davi Luiz batendo com. Isso não pode acontecer. Assim, deu certo em Portugal com o Álvaro Pacheco, da equipe dele, esse esquema 3-5-2. Eu entendo ele gostar desse sistema, mas com esses jogadores, principalmente jogadores que ele escolheu para o meio-campo, eu acho impossível esse time funcionar. Você tem ali Esforça, Galdames e Payet. Você não tem pegada. É um time que ele vai ter um prazo de validade dentro da partida para conseguir ser intenso. E a gente viu isso dentro de campo. É um time que não tem essa capacidade de marcação, tem uma fragilidade muito grande. A corda vai estourar lá atrás, como acabou estourando hoje. E além disso, olha esse gol aí, ó. Isso não pode acontecer. A liberdade que dão pro Cebolinha no escanteio curto, ninguém mais agressivo, né? O Payet e ali o Piton chegando para trás, né? Dando o campo pro Cebolinha. E o Pedro, ele tá no meio de 5 jogadores do Vasco. Ninguém acompanha. Não tem um combate. Você tem um erro de postura muito passiva e você tem um erro nítido de posicionamento também. Olha só, o Cebolinha recebe a bola, Piton vai chegando para trás, cruzamento e o Pedro livre para fazer o gol. Aí foi. E esse gol aí, fica olhando o Davi Luiz. Galdames nele, ó. Olha a facilidade que o Davi Luiz sai da marcação do Galdames, consegue se desvencilhar e livre vem para uma finalização. Então, assim, entendo o Álvaro Pacheco gostar desse sistema, mas com essas peças é um time vulnerável, é um time que não tem pegada, é um time que não tem velocidade. E eu acho difícil render esse 3-5-2. E clarozinho, aí do outro lado, né? Acho que o gol do Davi Luiz é o que nocauteia, né? O Vasco ali na partida. E no segundo tempo, aí você tem o melhor que o Flamengo pode apresentar, que é essa troca de passes. A gente viu a jogada ali do Arrascaeta pro gol do Bruno Henrique. E o início da jogada também com o Luiz Araújo, depois no gol do Gabigol, é um golaço. Esse passe também aí do Pedro pro Arrascaeta. Aí é tudo aquilo que o rubro-negro gosta e exigia do timezinho. Não, sem dúvida, né? Eu entendo aí o que o Fernando Campos fala, né? De um sistema ou de jogadores que não têm um poder de marcação. Mas assim, eu olho para o banco do Vasco, né? Eu olho para as opções, não tem muitas coisas, né? O que ele poderia fazer de tão diferente, né? Você vê que ele vai, busca no banco algumas opções e 6 por meia dúzia, mas às vezes até para pior.
E eu também vejo o seguinte, né? Não é engenheiro de obra pronta, não, tá? Mas você corre um risco buscar um treinador que ainda não tem uma história no próprio futebol. Ele pode até encaixar no Vasco, ele pode até vir a fazer um grande trabalho. Acho difícil pelo que vão oferecer para ele, treinador. É diferente. O Abel Ferreira chega num Palmeiras que já tem um elenco montado e um elenco que já vem conquistando. É muito mérito dele? No Palmeiras, vitorioso com o Abel Ferreira, mas o Palmeiras já tinha uma estrutura de clube, organização financeira, administrativa e de elenco. E aí, com a capacidade do Abel, estou falando do Palmeiras porque traz um treinador que ainda não é um treinador com um currículo no futebol europeu, até para vir aqui para o Vasco, para assumir um clube em formação, com crise administrativa, com problemas financeiros sim, porque tem salário de jogador atrasado, colocou em dia agora porque chegou o pagamento da patrocinadora. Não foi o aporte da 777. É uma informação porque eu aqui falei com pessoas do elenco. Então é um time com muitos problemas. Você está com um treinador interino que entendeu que precisa ser conservador, marcar muito. Foi assim que ele conseguiu a classificação na Copa do Brasil, Paiva, que vinha até fazendo um trabalho ali com o grupo que ele tem, com as dificuldades que ele tem, com as limitações que ele tem, porque o time do Vasco tem limitação, gente. O time do Vasco não é para brigar pela ponta da tabela. Quando a gente fala durante nossos programas aqui de debate, que o Vasco precisa de pelo menos, para brigar por título, 5. Jogador que chega para pegar a camisa, vestir, sou titular absoluto do Vasco da Gama, jogador de ponta. E com essa crise toda que ronda o Vasco, justiça, o clube, a associação clube entra na justiça, pega, tem uma liminar, controla o clube, aí você vai, a 77 entra na justiça para tentar pegar esse controle. No meio disso está sendo contratado um treinador que foi contratado pela 777, não foi pela gestão do Vasco, um treinador que ainda está conhecendo um elenco, é nítido isso, e ele vai para um básico, vou fechar a casinha. Vou jogar com 3 zagueiros, com 2 alas que, na verdade, a maior parte do jogo todo foram laterais, não foram alas. Uhum. O Vasco jogou num 5-4-1. O Verratti, fica aí na frente e se vira. Aí o Payet, ainda com os problemas que tem, é craque, é baita de um jogador, mas é ele o único meia para articular e chegar à frente. Para jogar a bola para quem? Para o Verratti. Que era o menino pelo lado, o Ryan, que voltava para marcar, para recompor. O Payet tentava voltar para o outro lado. E aí ele bota 2 volantes que não são de pegada, mas pelo menos vão ter uma condição de jogar para tentar até encostar no Payet e funcionar. O início até consegue bloquear. Mas são 90 minutos com o Flamengo está em evolução. O Flamengo, como falou o Donk, né, que acho que falou, que realmente vem em ascensão, vencendo. O jogo foi contra o Amazonas ali, ruim. Sim. Então é muito tempo, com muito problema o Vasco da Gama. Eu não estou aqui, espero que se recupere, o treinador tenha o tempo de trabalho, mas é duro, hein? Vai lá, você vai estrear contra o Flamengo no Maracanã com essa crise e esses problemas todos. E não pode reclamar do torcedor do Vasco que saiu antes de acabar o jogo, não. Você vai no estádio, você enche o estádio, a sua parte você vai lá. O torcedor do Vasco faz o que pode por esse time. Agora, as incompetências fora de campo e dentro de campo também, de elenco, é o torcedor que está sofrendo com isso. Eu estou falando do Vasco, né, porque do outro lado, quando você tem tantas fragilidades, tantos problemas, acontece o que aconteceu. 6 e foi pouco. Poderia ser um desastre ainda pior para o Vasco da Gama. E que foi? Que eu imagino como é que deve estar a cabeça dos atletas também, sofrendo, porque tomar de 6-1 não é fácil, não. A pressão fica em cima dos jogadores, a pressão maior em cima dos jogadores. O treinador, ele tem a sua responsabilidade, mas fica até um pouco isento, porque ele chegou agora, nem conhece o elenco, nem conhece o time. Então, a incompetência de mudar, sai um Ramon Dias porque tomou uma goleada.
Porque ele sai na goleada que toma em casa pro Criciúma. Ou vocês estão esquecidos disso? Não. Aquele 4. Foi 4-0? 4-0, né? Pro Criciúma em casa. E aí, fica até uma dúvida, Bruno. Desculpa me estender, mas é revoltante. Porque o Vasco não merece isso. O torcedor do Vasco não merece isso. Como é que pode você tomar de 4-0 e um treinador que no ano passado era dito que é ele que recupera o Vasco. O Vasco permanece na primeira por causa do Ramon Dias. Aí toma de 4-0, fica aquela coisa. É ele que pediu demissão ou o Vasco que demitiu? Foi por Twitter. Absurdo, né? É uma incompetência. E aí dá no que dá. Você vai para um clássico com um treinador estreando, ainda sem uma experiência como treinador, porque ele fez muito trabalho de auxiliar e estava fazendo o último trabalho agora no Vitória lá, né? Até um trabalho legal, de um time que ele sempre jogou. Eu fui estudar um pouco o jeito de jogar do Álvaro. Ele joga assim, reativo. Ele não é de propor jogo. O estilo de jogo dele é o que ele tentou fazer hoje. Só que é muito pouco tempo e vai jogar contra o Flamengo, que está num momento excepcional. Excepcional sim. É a melhor partida do Flamengo na temporada. Mas é um Flamengo que já vem vencendo e mostrando sinais de recuperação. E até o trabalho feito pelo Tite para recuperar o Gabigol é acertado. Como eu falei, muita gente já estava como eu. Que hora que o Gabigol vai entrar no jogo? Claro. Já não foi no jogo anterior. Já não foi a primeira opção hoje. Então, estava um cenário desenhado e é claro que com o poder ofensivo e a qualidade do Flamengo e com a fragilidade do Vasco da Gama, aconteceu o que aconteceu. E olha, o Vasco nesse momento, a gente já vai lá pro Maracanã com o Pedro Henrique Torre, tá? Mas o Vasco nesse momento é o 13º colocado, tem 6 pontos, só que ele já tem 7 jogos. A tabela nesse momento está um pouco confusa porque muitas equipes ainda tiveram suas partidas adiadas. É o caso, por exemplo, do Criciúma, que só fez 4 jogos, né? E na próxima rodada o Vasco pega o Palmeiras no Allianz Parque. Então essa é a situação do Vasco. 17 gols sofridos. Pior defesa do campeonato. 17 gols sofridos. O saldo já é de menos 10. Vamos lá para o Maracanã, então, porque, olha, como a gente falava aqui, Pedro Henrique Torres, se tem esse desespero e deu tudo errado para o Vasco da Gama, para o Flamengo, uma tarde aí no Maracanã perfeita, com goleada histórica em cima do rival, com gol do Gabigol, com a Arrascaeta voltando a jogar bem, e ainda com a liderança do campeonato. Flamengo com 14 pontos assume a ponta da tabela. Pedro. Tudo bem, Bruno? Uma boa noite para você, um abraço aí também para o Donk, Donão, Zinho, que está sempre com a gente. Todo mundo que acompanha esse Sport Center, se o Flamengo encomendasse uma maneira de paralisar o campeonato agora nessa data FIFA, depois voltar, acho que seria exatamente desse jeito, né? Uma goleada sonora, um massacre para cima do rival, Vasco da Gama, aqui no Maracanã. E a Arrascaeta voltando a jogar bem, ainda teve a cereja do bolo, que foi o Gabigol fazer um gol no finalzinho da partida, fechar o placar e aí tentar reatar a sua relação, digamos assim, com a torcida do Flamengo. Líder do campeonato, mas ainda está um pouco confusa, como você disse, a tabela. Tem 14 pontos, mas uns times com 7, outros times com 6, outros com 4 jogos aí, como você bem citou, está tudo um pouco confuso, mas o Flamengo está lá em cima, está na disputa, então era isso que se imaginava. Foi uma tarde realmente bastante impressionante. O Vasco saiu na frente e o Flamengo conseguiu essa virada estrondosa aqui no Maracanã. Mais de 62 mil pessoas aqui, 62.228 pessoas, o público total do Maracanã para esse clássico Vasco e Flamengo. Um registro a lamentar de brigas aqui no entorno. Tivemos brigas em quarteirões próximos aqui do Maracanã, em outras situações bem distantes do Maracanã. É sempre bom a gente fazer esse registro, mas dentro foi uma briga enquanto estava ali pau a pau o jogo, foi uma briga no gogó muito legal de se observar, mas dentro de campo ficou difícil para os vascaínos. Depois o Flamengo teve essa virada impressionante no primeiro tempo, e já no primeiro tempo, Bruno, acho que vocês registraram aí alguns torcedores vascaínos deixando o Maracanã. Depois do quarto gol ali, logo no início do segundo tempo, mais alguns, e aí depois do quinto, realmente uma debandada ainda maior de vascaínos muito chateados assim com a atuação da equipe.
equipe, a estreia do Álvaro Pacheco, que muito empolgado no começo e depois ali com a sua boina jamais abatido no final da partida, porque parecia não acreditar no que estava acontecendo. A torcida do Flamengo insistentemente pedindo mais um, o Tite o tempo todo pedindo para o Flamengo ir à frente, construir mais gols, mais jogadas, abrir mais, se distanciar mais no placar. Parecia um consciente coletivo, nem um inconsciente, um consciente coletivo da necessidade de fazer as pazes ali com a torcida, porque o Flamengo gostaria demais de ter uma grande apresentação e mostrar o que veio. O Arrascaeta, que vinha sendo um tanto quanto criticado por algumas atuações abaixo, o tempo todo pedia a bola quando já estava 4-5-1, queria que o time fosse à frente, então foi o Flamengo que demonstrou bastante gana pela vitória aqui no Maracanã. Isso chamou bastante atenção. E depois, no momento que já estava 5-1, entrou o Bruno Henrique, aí entra depois o Gabigol, nas 3 trocas finais ali que o Tite fez, sai o Pedro, o Gabigol em determinado momento foi xingado por parte da arquibancada no setor norte, onde ficam algumas organizadas. O grito acabou abafado pelo locutor do estádio, que informava as substituições. O jogo seguiu e aí depois o Gabigol fez esse gol, beijou o escudo, enfim, vamos ver se ele vai passar aqui na zona mista. Daqui a pouco a gente não sabe exatamente quem vai estar por aqui, estamos no aguardo. Mas foi isso, um 6-1 retumbante do Flamengo diante do Vasco, vai deixar sequelas no Vasco e deixa sequelas positivas no Flamengo também, que acho que Tite e o elenco precisavam disso. A torcida saiu com um sorriso de orelha a orelha, sorrindo bastante. O Flamengo não teve para esse primeiro amistoso da seleção do Uruguai os convocados, então eles permanecem por aqui, só o Pulgar viaja, mais alguns dias de treinamento, na Copa América fatalmente estarão, então o Flamengo vai ter mais alguns dias, quem sabe, contar com esses uruguaios no dia 13, quando volta o Campeonato Brasileiro lá contra o Grêmio, aqui mesmo no Maracanã. O Vasco, como você bem informou, encara o Palmeiras no Allianz Parque também quinta-feira, dia 13.